Eu não sou de muita conversa, senhor, mas sei cozinhar. O fazendeiro solitário olhou para ela, uma mulher negra de pele da cor de café forte e olhos escuros e atentos. Depois de um instante ele disse, está contratada e pode chamar este lugar de lar, interior de Minas Gerais, final do verão de 1879. O sol começava a se pôr atrás das colinas cobertas de poeira, desenhando longas sombras sobre a planície. O vento agitava a terra vermelha da estrada, levantando pequenos redemoinhos que dançavam sobre as marcas de carroça e a grama seca. O calor forte do dia tinha passado, mas o ar ainda se agarrava à pele como um casaco velho. Antônio estava na varanda de sua casa, com as botas firmes no chão de madeira e os braços cruzados, observando o vento se acalmar. Ele estava consertando as dobradiças da porta do celeiro quando ouviu uma batida, não muito alta, apenas o suficiente para ter certeza. Ele se virou. Na beira da sua varanda, de pé como se pudesse desabar a qualquer momento, estava uma moça, de 19, talvez 20 anos, magra como um graveto. Suas botas estavam quase sem sola e o chale que usava era tão gasto que a franja se desfazia como teias de aranha na brisa. Em suas mãos, ela agarrava uma panela de ferro como se fosse ouro. Ela não sorriu, não implorou. Sua voz falhou, mas seu olhar era firme. Eu não sou de muita conversa, senhor, mas sei cozinhar. Antônio não disse nada. Ele a estudou. A forma como seus lábios estavam rachados, como seus joelhos tremiam, mas nunca cediam. Como seu cabelo crespo estava preso firmemente para trás e como suas mãos, embora calejadas, seguravam aquela panela como se fosse o último pedaço de sua mãe que lhe restava. Ele franziu a testa. Nome? Júlia, ela disse, suave como uma prece. Ele olhou para além dela, para a estrada. Nenhuma carroça, nenhuma mula, nada além de poeira e o sol poente. Você tem família? Ela balançou a cabeça uma vez. Ele olhou para os dedos dela segurando a alça da panela. A borda tinha fuligem impregnada, como se tivesse visto mais fogueiras de acampamento do que cozinhas. Por um longo momento, nada passou entre eles além do silêncio e do ranger da madeira ao vento. Então, ele se afastou da porta. Está contratada, disse ele, e acrescentou com uma calma que soava quase como rendição. E pode chamar este lugar de lar. Os ombros de Júlia relaxaram, não em derrota, mas como alguém que finalmente pousa um peso que carregou por tempo demais. Ela deu um passo à frente, suas botas mal fazendo som na madeira. Ele não pegou sua mão, não fez mais perguntas. Ela passou por ele, seus olhos percorrendo a varanda, a porta, os cantos. Entrou na casa como alguém que pisa na ponta dos pés dentro de uma memória, sabendo que a segurança era um luxo que raramente lhe era oferecido. Por dentro, o lugar era limpo, mas frio, móveis esparsos, sem flores. Uma chaleira enferrujava no fundo do fogão. A lareira estava varrida, mas intocada. Ela parou na entrada, virando-se ligeiramente. Onde devo dormir? Antônio apontou para o quarto dos fundos. Tem uma cama simples. Os lençóis estão limpos. A água está na bacia. Amanhã conversamos sobre as tarefas. Hoje à noite você come. Ela concordou com a cabeça uma vez e desapareceu pelo corredor. Antônio ficou sozinho por mais um tempo, com o sol agora quase totalmente escondido. Ele olhou para a sua fazenda. Campos secos, 2 vacas, um galinheiro meio caído e um silêncio que já durava invernos demais. Então ele se virou, entrou, fechou a porta atrás de si e pela primeira vez em muito tempo não a trancou. O cheiro de pão sempre foi a primeira coisa que Júlia lembrava da infância. Quente, denso, subindo pelas frestas do assoalho. Seu pai, Jorge, trabalhava nos fornos da padaria central antes do amanhecer, com as mãos sempre cobertas de farinha e queimaduras. Sua mãe, Lilian, costurava aventais e cantarolava canções em uma língua cujo nome Júlia nunca aprendeu. Eram pobres, mas estavam juntos. Até o inverno de 74, quando a tosse de sua mãe se tornou sangrenta e o médico disse que não havia nada a ser feito. Júlia tinha 14 anos quando viu seu pai colocar panos frios em uma testa que já não os sentia. Ela enterrou a mãe em uma cova de indigente, com uma cruz de madeira esculpida na pá de pão de seu pai. 2 anos depois, veio o desabamento da mina. Jorge tinha arranjado um segundo emprego cavando carvão para pagar as dívidas dos remédios de Lilian. Nunca encontraram suas pernas. Aos 16 anos, Júlia estava sozinha. Ela tentou manter a padaria. Sabia misturar, sovar, sabia quando a massa do pão estava crescida só pelo cheiro, mas uma mulher negra, jovem e sozinha não podia ter um negócio naquelas bandas. O proprietário, um homem chamado Cornélio, deixou-a ficar por um tempo, mas depois começou a trancar a porta dos fundos e a demorar-se demais
mais perto dela, com um olhar que a fazia se sentir menos que gente. Ela partiu uma noite, com marcas roxas sob a gola da roupa e a panela de ferro que sua mãe usava para fazer doce de amora. Era tudo o que ela tinha. Caminhou para o leste, em direção à vila de Santo Antônio, pensando que talvez a igreja pudesse ajudar, mas a esposa do pastor agarrou sua Bíblia e se afastou quando Júlia se aproximou, e um garoto na venda gritou: "Olha a preta fugida!" Ela pedia em silêncio. Estendia a panela. Na cidade seguinte, ofereceu-se para cozinhar em troca de um lugar para ficar. O dono da estalagem a deixou lavar pratos, mas na terceira noite, ele abriu a porta do seu quarto sem bater. Ela quebrou o nariz dele com uma concha e fugiu antes do amanhecer. 3 cidades, 4 dias. Frio entrando pelas mangas, bolhas nos pés. Dormiu em carroças abandonadas. Uma vez, atrás da forja de um ferreiro, onde um bêbado atirou sua garrafa de cachaça nela por roncar. Quando avistou a porteira de madeira de uma fazenda no meio do nada, seus lábios estavam partidos. Seu estômago tinha esquecido o que era comida quente. Ela ficou do lado de fora da cerca, uma mão agarrada à panela de ferro, a outra puxando o xale apertado sobre as costelas. "Não quero sua pena", ela sussurrou para ninguém. "Apenas seu fogo." Então o mundo girou. Ela não se lembra da queda, apenas da terra contra sua bochecha, do som de cascos, de uma voz rude e distante. "Alguém traga água." Quando acordou, não era com o nascer do sol. Estava tudo muito quieto, muito quente. O cheiro de aveia cozinhando no fogão, um quarto com paredes de pedra, um cobertor com cheiro de cedro e um homem de mãos ásperas colocando sua panela ao lado da lareira, como se fosse de vidro. Ele não a tinha tirado dela. Foi assim que Júlia soube que não tinha sido roubada, apenas salva. E ainda assim, ela manteve uma mão na alça durante a noite, por precaução. A porta rangeu quando Antônio a abriu, revelando um quarto envolto em sombras e poeira. "Você pode ficar aqui", ele disse simplesmente, acenando para a cama sem encontrar seus olhos. Sua voz era firme, mas a maneira como ele permaneceu na soleira da porta sugeria que o quarto significava mais do que as poucas palavras ditas em voz alta. Júlia entrou, seus pés descalços tocando o assoalho frio, gasto e liso por anos de passos silenciosos. O ar carregava um leve cheiro de lavanda, há muito desbotado, mas teimoso em sua persistência. A cama estava arrumada no canto, uma colcha de retalhos esticada sobre ela, com as bordas intocadas por um sono recente. Uma toalhinha de renda amarelada pelo tempo estava sobre a mesinha de cabeceira. Uma prateleira na parede continha uma escova de cabelo de madeira, um espelho rachado e um par de luvas bordadas, enrijecidas pela idade e pela memória. "Era dela?" Júlia perguntou baixinho, não para bisbilhotar, mas para confirmar o que o quarto já lhe dizia. A maneira como um lugar pode sussurrar a perda sem falar. Antônio fez um leve aceno com a cabeça, os olhos sem sair da moldura da porta. "Minha esposa, Clara. A febre a levou, na primavera de 74. Júlia baixou os olhos, sua voz pequena, consciente do abismo que a sociedade colocava entre ela e a memória daquela mulher. "Vou manter tudo limpo, eu prometo." Ele ficou ali por mais um instante. Depois se virou sem dizer uma palavra e a deixou sozinha no quarto onde os fantasmas ainda viviam. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, passando a mão suavemente pela beirada da cômoda, com cuidado para não mover nada. A poeira agarrou-se em seus dedos. Ela foi até a janela, com os vidros manchados pelo tempo, e afastou a cortina apenas o suficiente para deixar entrar um facho de luar. Então, com cuidado, dobrou seu cobertor sobre a cadeira e sentou-se na beirada da cama, incerta se pertencia àquele lugar, mas grata por não estar do lado de fora. Na manhã seguinte, Júlia abriu a porta e encontrou um feixe de lenha e 2 ovos frescos sobre o banco do lado de fora. Nenhum bilhete, nenhuma batida, apenas estavam ali, como uma oferenda silenciosa de alguém que não sabia como dizer "bem-vinda". Ela os levou para dentro e entrou na cozinha, parando em seguida. Estava mais fria do que esperava. O fogo na lareira havia se apagado há muito tempo. Teias de aranha pendiam das vigas do teto. A chapa do fogão a lenha usava uma camada de cinza macia e cinzenta, como se o último fogo tivesse morrido silenciosamente uma noite, e ninguém tivesse tido coragem de acordá-lo novamente. Panelas enferrujavam onde ganchos antes as seguravam com orgulho. Seus cabos
cabelos caídos como braços cansados. Ela caminhou lentamente pelo cômodo, os dedos roçando as bancadas. Havia marcas de faca na madeira, onde cebolas e maçãs tinham sido picadas. Uma lata de ervas secas, fechada, estava em uma prateleira empoeirada. Ela a pegou e a virou na mão. Alguém amara aquele lugar e depois o deixara para trás. Ela arregaçou as mangas e prendeu o cabelo. Encontrou um pano, ferveu água e esfregou as bancadas até que a madeira aparecesse novamente. Abriu todas as janelas, deixando a pálida luz da manhã entrar. O vento era cortante, mas tinha um cheiro limpo. Parecia que estava exumando uma memória. Ela encontrou uma tigela azul lascada no fundo de um armário. Lavou-a 2 vezes e quebrou os ovos dentro dela. Suas mãos tremiam, mas o ritmo de bater os ovos a acalmou. Adicionou sal de um pote quase cheio, picou cebolas finamente e se moveu como alguém que sempre soube como trabalhar com fogo e fome. Quando o cheiro de ovos e calor começou a encher o ar, ela esticou o braço e pendurou de volta uma cortina desbotada pelo sol. Um triângulo de luz dourada se espalhou pelo chão de madeira velho, iluminando algo escondido entre 2 livros. Ela se inclinou. Uma fotografia, gasta e macia nas bordas, mal se segurava na moldura. Uma mulher de olhar bondoso e um menino sorrindo timidamente ao seu lado. A esposa e o filho de Antônio. Júlia ficou olhando por um longo tempo. Depois inclinou a cabeça. "Vou cuidar bem de tudo", ela sussurrou. Não tinha certeza se estava se referindo à fotografia, à casa ou ao silêncio que ainda se agarrava às suas paredes. Talvez aos 3. Mais tarde naquele dia, o assoalho rangeu suavemente quando Antônio entrou na cozinha, sua sombra se estendendo em direção à lareira. Ele parou, cheirou o ar, não de forma invasiva, apenas curioso. "Você usou o alecrim", ele disse. Era mais uma afirmação do que uma pergunta. Júlia, limpando a farinha do avental, ergueu os olhos. Ainda estava bom. Ele concordou com a cabeça uma vez. Clara gostava de alecrim nos ovos. Ela encontrou o olhar dele. "Então continuarei usando." Antônio saiu sem outra palavra, suas botas suando suavemente na varanda. Naquela noite, Júlia notou que a lenha ao lado do fogão estava empilhada um pouco mais alta, com mais cuidado, e ela mexeu o ensopado um pouco mais, deixando o calor se instalar profundamente nas paredes, e talvez nele também. A neve tinha diminuído lá fora, e o vento se transformara em um murmúrio que permitia à fazenda respirar novamente. Dentro, o ar se aquecia não apenas com o fogo, mas com algo desconhecido, um aroma que não visitava aquelas paredes há anos. Era um cheiro de lar, ossos de galinha cozinhando lentamente, alecrim tecendo sua promessa sutil através do vapor que subia, e a leve doçura de uma broa de milho esfriando perto da lareira. Júlia estava ao lado do fogão, cuidadosa para não derramar uma gota, servindo canja de galinha em uma tigela de cerâmica funda que pertenceu à esposa de Antônio. O caldo brilhava dourado à luz da lamparina, cheio de rodelas de cenoura, batatas em cubos e um sussurro de alecrim, não de algum livro de receitas, mas gravado em sua memória. Era uma receita de sua mãe, aprendida de cor ao redor de fogões crepitantes e compartilhada em canções de ninar que acalmavam uma criança para dormir. Ao lado da tigela, ela colocou uma fatia de broa de milho, com as bordas douradas o suficiente para se quebrar com um estalo suave. Ela passou os dedos pela casca, lembrando-se de como sua mãe costumava dar tapinhas suaves na massa antes de assar, cantarolando melodias que pareciam a própria luz do sol. Ela levou o prato para a mesa e recuou. Antônio já estava sentado, com as mãos ásperas cruzadas no colo, os olhos indecifráveis na penumbra da cozinha. Ele observava a comida com uma intensidade silenciosa, como se estivesse provando algo muito além do sabor. Júlia ofereceu um aceno de cabeça quieto, a voz suave como a neve caindo. "Não é nada chique, apenas comida de roça." Ele não respondeu. Em vez disso, pegou a colher e a mergulhou na sopa. A sala mergulhou em um silêncio mais denso que o vapor. Tudo o que ela ouvia era o lento raspar do metal na cerâmica, o tic-tac suave do relógio na lareira e o crepitar sutil do fogo. Cada momento se esticava mais que o anterior. Ela ficou parada, rígida, com as mãos entrelaçadas na frente, esperando, não por elogios, mas por permissão para acreditar que aquilo era o suficiente. Antônio terminou metade da tigela antes de pousar a colher com um cuidado deliberado. Ele respirou fundo, como se estivesse saboreando as palavras antes de deixá-las sair. "Essa broa não esfarela", disse ele, a voz baixa e medida. Os ombros de Júlia relaxaram enquanto ela concordava. "Fubá e banha, sem ovos.
truque da minha mãe para quando as galinhas não botavam. Ele ouviu, os olhos na tigela, antes de empurrá-la na direção dela. Boa sopa. Seu coração se animou, mas sua voz permaneceu pequena. Obrigada. Ele se levantou, colocou a colher de volta na tigela e saiu para o frio. A porta de tela bateu suavemente atrás dele. Júlia expirou, os ombros caindo enquanto a tensão deixava seu corpo. Ela se virou em direção à pia, levando a tigela, ainda tensa como se esperasse o momento em que ele mudaria de ideia. Mas em vez disso, sentiu algo se assentar, algo como esperança. Mais tarde, naquela noite, ela atravessou a cozinha, com uma vela na mão e um cobertor enrolado nos ombros. Por impulso, parou na soleira da porta, sentindo mais do que vendo. Antônio estava perto da janela, quase imóvel. Sua silhueta se desenhava contra o vidro escuro, com o reflexo fraco do fogo da lareira atrás dele. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, silencioso e firme. De onde estava, ela podia sentir o peso do seu olhar, não no céu noturno, mas na própria cozinha. A panela ainda estava no fogão, seu brilho se espalhando na escuridão. O aroma de alecrim pairava no ar, doce e terroso. Ele não a viu ali, mas Júlia viu tudo. A maneira como seu maxilar estava firme, a forma como seus ombros haviam relaxado um pouco. Este não era um homem desconfiado de sua comida ou de suas mãos. Ele era um homem que não deixava nada se aproximar por muitos anos. Um homem que construiu muros de silêncio, tijolo por tijolo cuidadoso, para se proteger das traições do mundo. E agora, ela percebeu. Ele temia que desfrutar de algo simples, uma tigela de sopa quente, uma fatia de broa de milho, uma cozinha silenciosa cheia de vida comum, era arriscar lembrar o que havia perdido. Ela engoliu em seco, os olhos fixos em seu reflexo. Sussurrou na penumbra, palavras pouco mais altas que um sopro. Você pode confiar nas coisas pequenas, Antônio. Apenas nas pequenas coisas. Atrás dela, o fogo não morreu. Crepitou suavemente, uma promessa de que algum calor poderia retornar e que algumas perdas poderiam ser curadas, uma refeição silenciosa de cada vez. O céu noturno se abria vasto sobre a planície, com estrelas salpicando a escuridão aveludada, como se alguém tivesse costurado luz no firmamento. O vento estava suave pela primeira vez, enrolando-se na varanda como um cachorro velho descansando a seus pés. Júlia sentou-se no degrau de cima, com o xale enrolado nos ombros e os joelhos junto ao peito. Antônio sentou-se ao lado dela, botas firmes no chão, chapéu inclinado para proteger as orelhas do frio. Eles jantaram em silêncio, nabos assados, sobras do ensopado e fatias da broa da manhã. Agora, sentavam-se juntos, sem falar, sem precisar. O silêncio não era constrangedor, era pleno. O tipo de silêncio que preenchia o espaço como um cobertor entre eles. Depois de um tempo, Júlia o quebrou, com a voz gentil. Minha mãe uma vez queimou uma assadeira inteira de pãezinhos, disse ela. Deixou-os no forno tempo demais, enquanto me contava uma história sobre como meu pai a pediu em casamento. Antônio inclinou a cabeça, os olhos ainda no céu. Não tínhamos muito naquele dia. Ela ficou tão brava consigo mesma, chorando e praguejando. Mas meu pai apenas pegou um e disse: amor queimado ainda é amor, se estiver quentinho. E comeu o pãozinho inteiro. Uma risada baixa escapou de seus lábios. Eu ri tanto que quase engasguei. Então mamãe começou a rir também. Ela sempre ficava mais brava consigo mesma do que com qualquer outra pessoa. Os cantos dos lábios de Antônio se curvaram. Então, quase imperceptivelmente, ele deu uma risadinha. Um som suave e curto, mas real. Foi a primeira vez que Júlia o ouviu rir. Ela se virou um pouco, dando uma espiada. Sob a luz das estrelas, seu rosto parecia mais gentil que o normal, as sombras mais amáveis. Ela não disse mais nada, apenas deixou aquele momento pairar entre eles. Quando a noite se aprofundou e eles se levantaram para entrar, Antônio parou na porta. Vou consertar a mesa de jantar amanhã, disse ele. Júlia piscou. Por quê? Ele deu de ombros uma vez, a voz baixa. Você precisa de espaço para abrir a massa. Aquele aparador velho é muito estreito. Júlia concordou, o coração apertando um pouco. Obrigada, disse ela. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, ela o encontrou na sala de jantar, com as mangas arregaçadas, lixando a borda da longa mesa de carvalho. A superfície tinha empenado com os anos, curvada pelo calor, derramamentos e pelo tempo. Ele trabalhava em silêncio, metodicamente,
alisando a madeira com um cuidado paciente. Ela ficou na porta, observando. Você não precisa fazer isso, disse ela. Ele continuou lixando. Você não pede muito. Parece o certo a fazer. Naquela tarde, ela assou novamente. Desta vez, eram pãezinhos doces, leves, dourados, pincelados com mel. Quando lhe trouxe um, ele o pegou com sua mão calejada e mordeu sem dizer uma palavra. Mas quando ele olhou para ela, por um momento, apenas um olhar, ela viu que algo havia mudado. Não muito, mas algo. Uma semana depois, ela encontrou um rolo de massa novo na prateleira. Não novo, na verdade, mas recém-esculpido em carvalho, moldado à mão. Encaixava-se perfeitamente em sua mão. Não havia bilhete, nenhuma menção, mas ela soube e sussurrou para a farinha naquela manhã. Alguns homens amam mais alto sem palavras. E a massa cresceu perfeitamente. O dia tinha sido longo e seco. Júlia passou a manhã sovando pão e a tarde pendurando lençóis molhados na cerca. O vento os puxava como mãos inquietas, e ela sentia que uma tempestade se formava, embora o céu permanecesse azul. Ao entardecer, ela estava na cozinha, tirando a farinha do avental, quando a batida veio. Não na porta da frente, mas na porteira lateral. 3 batidas lentas no poste de madeira. Depois, silêncio. Antônio ainda estava no pasto, verificando a vala de irrigação. Júlia saiu para a varanda com cautela, um pano na mão, o coração batendo forte como sempre fazia quando o mundo parecia quieto demais. Um homem estava na porteira, alto, magro, com um sorriso torto que não continha bondade. Ora, vejam só, disse ele. Que surpresa. Júlia congelou. O nome dele era Silas. Ele morava a 2 quartos do dela na pensão em Vila da Junção. Ele nunca a tocou, mas olhava. Falava doce demais. Cheirava a suor e cachaça azeda. Ele lhe oferecera coisas que ela nunca pediu, e depois se tornou cruel quando ela recusou, tratando-a como se ela não tivesse o direito de dizer não. Eu estava só de passagem, disse ele, aproximando-se. Vi a fumaça da chaminé. Pensei que talvez alguém aqui tivesse um prato de comida sobrando. Não pensei que encontraria você de todas as pessoas. Júlia segurou o pano com mais força. Pensei que você tinha sumido de vez, disse ele, os olhos percorrendo o quintal, a varanda, a mesa atrás dela com um ar de posse. Mas olhe só, roupa limpa no varal, flores na varanda e um vestido limpo. Você deve estar se dando muito bem. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Ainda está cozinhando? Lembro daquele ensopado que você fez para a viúva no 2º andar. Cheirava a almoço de domingo. Silas se inclinou um pouco, o tom de voz baixando. Engraçado você não ter se despedido quando foi embora. Pensei que éramos amigos. Júlia deu um passo para trás, e então, passos firmes e decididos. Antônio. Ele havia voltado do pasto silenciosamente, como se a própria terra o tivesse avisado. Sua camisa estava úmida de suor, uma luva meio tirada, seus olhos cravados em Silas. Ele não falou por um momento, apenas se moveu para ficar entre Júlia e o homem. Então ele fez algo que ela nunca esqueceria. Sem uma palavra, ele colocou a mão gentilmente no ombro dela. Um gesto pequeno, mas que naquele momento era um muro. Quando finalmente falou, sua voz era quieta, mas inabalável. Ela não vai a lugar nenhum, disse ele. Ela trabalha aqui. O lugar dela é aqui. As palavras eram simples, mas o significado era profundo. Não era um capataz falando de uma empregada. Era um homem declarando que ela estava sob sua proteção. Silas piscou. O charme em seu rosto vacilou, depois desapareceu sob o peso do olhar de Antônio. Bem, eu não quis dizer nada com isso, ele murmurou recuando um passo. Só de passagem. Ele inclinou o chapéu. Boa sorte para você, senhorita Júlia. Então ele se virou e se afastou na poeira. Júlia ficou parada, a respiração presa em algum lugar entre o peito e a garganta. Antônio não disse mais nada. Não apertou o ombro dela, não olhou para ela, apenas manteve a mão ali por mais alguns segundos. Depois soltou e recuou, dando-lhe espaço. Ela se virou para ele. Obrigada, disse ela, a voz trêmula. Você não me deve agradecimentos, ele respondeu. Uma boa cozinheira merece uma cozinha segura. Mas seus olhos diziam mais do que isso. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, Júlia ficou na janela observando o horizonte, imaginando se Silas realmente tinha ido embora. Antônio estava na oficina, afiando ferramentas, mas quando ela entrou na cozinha na manhã seguinte, encontrou uma ferradura nova pendurada acima da porta dos fundos, uma proteção silenciosa, um sinal, e ela soube, sem precisar perguntar, que Antônio
Antônio a tinha colocado ali. Ela tocou a curva do ferro, depois foi acender o fogo. Pela primeira vez em sua vida, alguém a defendera sem exigir nada, sem condições. Apenas porque ela estava ali, apenas porque ela importava. E isso fazia toda a diferença. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, pintando o chão de madeira com fitas de ouro. Júlia estava descalça, perto da bancada, com as mangas arregaçadas e os dedos empoeirados de farinha. A massa estava pronta, macia, rica em leitelho e manteiga, e o velho cortador de lata esperava ao seu lado. Atrás dela, Antônio pairava perto da porta, de braços cruzados, expressão indecifrável. Você disse que nunca aprendeu a cozinhar pães, disse ela sem se virar. Não aprendi, ele admitiu. Sempre tive mais talento para queimar as coisas do que para dourá-las. Ela sorriu e deu um tapinha na massa. Então hoje vamos consertar isso. Ele hesitou. Depois deu um passo à frente, puxando desajeitadamente uma cadeira para se sentar ao lado dela na longa mesa. Júlia o guiou em cada passo, sua voz calma e paciente. Corte, pressione, dobre. Não trabalhe demais a massa. A manteiga precisa ficar fria. Antônio ouvia atentamente, tentando seguir cada movimento dela, mas suas mãos grandes eram desajeitadas. Um pãozinho saiu torto, outro fino demais. Ela riu. Não uma risada cruel, nem zombeteira, apenas calorosa. Esse aí parece o mapa de Goiás depois das enchentes. Ela brincou suavemente. Ele olhou para o pãozinho, inclinou a cabeça e riu baixinho. Ainda está melhor que o último. É o progresso, disse ela, com os olhos brilhando. O forno aqueceu o ambiente e logo o cheiro de pão assando encheu o ar, rico, amanteigado, levemente doce. Envolveu-os como uma memória de lar. Eles se sentaram lado a lado enquanto os pãezinhos douravam, conversando sobre trivialidades. Júlia contou sobre o velho avental de sua mãe, como ele fora remendado tantas vezes que parecia uma colcha de retalhos. Antônio contou sobre seu primeiro cavalo, uma égua teimosa chamada Jasmim, que se recusava a ir a qualquer lugar sem uma cenoura. Você ainda tem esse avental? Ele perguntou, olhando para ela em silêncio. Júlia olhou para baixo. Não, foi uma das coisas que tive que deixar para trás. Ele assentiu, não disse mais nada. Quando os pãezinhos ficaram prontos, ela os tirou do forno e os colocou sobre um pano para esfriar. Antônio pegou um antes que estivesse frio, queimando os dedos. Quente, ele murmurou, recuando. Eu avisei, disse ela, rindo novamente. Ele soprou o pãozinho e tentou de novo. Desta vez, conseguiu dar uma mordida. Seu rosto mudou, não drasticamente, mas o suficiente. É bom, disse ele, como se estivesse surpreso. Claro que é, disse ela com falsa ofensa. O que você acha que eu tenho lhe dado de comer todas essas semanas? Ele mastigou por mais um momento e depois disse, este está diferente. Júlia fez uma pausa. Como assim? Tem gosto de algo novo, ele respondeu. Não apenas comida, mas como o começo de algo. Não sei. Então ela corou e olhou para as mãos. Na manhã seguinte, Júlia entrou na cozinha esperando o de sempre. Lenha, ovos, talvez um pequeno pote de geleia, mas algo mais a esperava. Um pequeno embrulho amarrado com barbante, sentado no centro da mesa. Ela o desembrulhou lentamente. Dentro havia um buquê de flores do campo, trevos, sálvia, 2 margaridinhas e algo roxo que ela não reconheceu. Nenhum bilhete, nenhum nome. Antônio entrou 1 minuto depois, suas botas pesadas no chão. Ele não disse nada a princípio, apenas foi até a pia e lavou as mãos. Então, enquanto as secava, acenou para as flores. Para a cozinha, disse ele simplesmente. Este lugar voltou a ter cheiro de vida. Júlia se virou para ele, os dedos roçando as pétalas. Obrigada, ela sussurrou. Ele concordou com a cabeça uma vez e voltou para fora. Mais tarde, naquele dia, ela se pegou cantarolando enquanto sovava a massa. A canção era algo que sua mãe costumava cantar quando pensava que ninguém estava ouvindo. Júlia não pensava nela há anos, mas agora ela subiu aos seus lábios sem esforço. Naquela noite, eles se sentaram na varanda, observando o céu ficar dourado atrás das colinas. Nenhum dos dois disse muito, mas Júlia notou como o braço de Antônio repousava um pouco mais perto do que antes, como ele olhava para ela quando pensava que ela não estava vendo, como ele exalava como um homem que estava começando a respirar novamente. Na luz que se apagava, ela olhou para ele. Você já pensou sobre o que significa ficar? Ela perguntou em voz baixa. Ele inclinou a cabeça.
Como assim? Ela deu de ombros. A maioria das pessoas que conheci, elas fogem. Fogem de lugares, fogem de si mesmas, fogem do que perderam. Mas este lugar, parece que ficar pode não ser o mesmo que estar preso. Ele a olhou por um longo tempo, entendendo que, para ela, estar presa tinha um significado muito mais literal e terrível. Eu já estive preso antes, disse ele. Isso não parece com aquilo. Ela sorriu, suave e lentamente. Não parece. Não houve grandes declarações, nem promessas feitas sob o luar. Apenas o calor de duas pessoas aprendendo a pertencer, à sua maneira silenciosa. E naquele simples silêncio, cercado por pãezinhos e flores silvestres, um sorriso floresceu que nenhum dos dois usava há anos. A primavera voltou para a planície, gentil e cheia de cor. As flores do campo vieram primeiro, tufos espalhados de roxo e amarelo pela colina, e depois a grama, verde e generosa após um longo inverno castigado pelo vento. A fazenda, antes tão silenciosa que parecia assombrada, agora vibrava com um ritmo simples. Cercas consertadas, terra arada, pães crescendo antes do nascer do sol. A cozinha foi o que mais mudou. Estava viva com conversas, risadas e cheiros que tornavam até as manhãs mais frias aconchegantes. Júlia estava na janela, a mão ainda empoeirada de farinha. Ela observava Antônio do outro lado do quintal, martelando uma nova viga no corrimão da varanda. A camisa grudava em suas costas, manchada de suor e serragem. Ela sorriu levemente. Então, seu sorriso desapareceu. Uma carta estava dobrada na mesa atrás dela. Uma oferta. A esposa do prefeito da cidade passou por ali na semana passada, provou a torta de pêssego de Júlia e disse que era melhor do que qualquer coisa daquele lado do estado. Ela tinha uma loja vaga, uma pequena cozinha precisando de uma padeira, uma chance de começar seu próprio negócio, seu próprio nome acima da porta. Para uma mulher como Júlia, ter um nome, ser dona de seu próprio destino, era um sonho quase impossível. E, no entanto, ela assou um último pão antes do anoitecer, um pão caseiro de casca dourada, a receita de sua mãe. Naquela noite, encontrou Antônio na varanda, olhando para os campos. Ela se sentou ao lado dele, colocou o pão entre eles e falou baixinho. Eu estava pensando em ir, disse ela. A cidade tem uma cozinha com meu nome esperando, um fogão que funciona, clientes de verdade. Antônio assentiu lentamente. Ele olhou para o pão, depois para ela. Você deveria, disse ele. E se é para onde seu coração está se inclinando? Júlia engoliu em seco. Não é sobre o coração, é sobre não perder o que poderia ser meu. Eu entendo. Ele se levantou, desceu da varanda e voltou para dentro de casa sem outra palavra. Ela ficou ali sozinha por um longo tempo. O pão intocado. A noite mais fria do que estivera durante toda a semana. Na manhã seguinte, logo após o nascer do sol, Antônio estava no celeiro amarrando feixes de corda quando ouviu passos atrás dele. A voz de Júlia veio suave, mas certa. Eu cheguei até a entrada da cidade, disse ela. Ele se virou. Ela estava ali, ainda de avental, um pão quente debaixo do braço, sem nenhuma sacola de viagem à vista. Mas quando vi o sol bater naquela colina, eu simplesmente não consegui ir. Antônio deu um passo em direção a ela, os olhos perscrutadores. Eu não vou embora, ela continuou estendendo o pão. A não ser que você me demita. Antônio olhou para ela por um momento. Nenhum dos dois se moveu. Então, ele enfiou a mão no bolso, tirou algo pequeno enrolado em um pano velho, gasto por anos guardado. Ele o desdobrou. Um anel de prata, modesto, arranhado pela idade, mas limpo, inteiro. Ele o colocou na mão dela, manchada de farinha. Então você não está apenas contratada, disse ele, a voz baixa e rouca. Você está em casa. Júlia piscou rapidamente, os dedos se fechando ao redor do anel. Espero que você goste de pãezinhos todos os dias, ela sussurrou. Ele sorriu. Desde que venham com você. O sol subiu mais alto, lançando uma luz quente sobre a casa da fazenda, a cerca velha, a janela da cozinha com suas cortinas remendadas. Pássaros cantavam ao longe. Em algum lugar, um moinho de vento rangia. Dentro da cozinha, o fogo crepitava. 2 xícaras de café esperavam e, na mesa ao lado delas, uma única flor do campo em um pote de vidro. Não foi um grande pedido de casamento. Não houve velas, nem música, nem renda, mas era amor. Tão certo quanto qualquer coisa já foi. Amor na forma de um pão quente, um anel de prata, um lugar perto do fogo e um homem que não falava muito, mas que havia dito o suficiente. Porque às vezes, especialmente para quem nunca teve um, o seu lar é o único voto de que você
você precisa. Se esta história tocou seu coração, o silêncio do amor de um homem, a força da vontade de uma mulher, o calor de um lar construído do nada além de bondade, então há mais contos esperando por você nesta jornada pelo velho Brasil. Inscreva-se em Romances do Nosso Chão para mais histórias de amor atemporais, nascidas da poeira, do vento e da devoção silenciosa. Histórias onde as palavras são poucas, mas os corações falam volumes, onde o amor não é apenas sentido, é conquistado. Porque por aqui, no interior, até as almas mais solitárias podem encontrar o caminho de casa, uma noite iluminada pelo fogo de cada vez.